Olá, gente, tudo bem? Eu sou Gisele Borges, diretora aqui da Insight, e hoje nós estamos seguindo com a nossa jornada Insight. Bem, gente, essa é a nossa 7ª transmissão e hoje nós temos um bate-papo muito gostoso com a Daniela do Comesp e com a Marcianita, que é a gestora de RH do Comesp. É isso? Isso aí. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre feedbacks. E qual é a importância de um feedback nas empresas? O quanto isso é importante para que nós tenhamos empresas prontas para crescer, com pessoas que trabalhem de uma forma a se dedicar, a oferecer um bom trabalho. Porque eu acho que é sempre uma questão que complementa a outra, né? E nós estamos aqui, gente, por quê? Porque a Insight, ela sempre tem essa linha de raciocínio, de que nós ajudamos as pessoas a se desenvolver, não apenas no comercial, mas também no lado pessoal. Esse é o nosso foco. Por isso, nós trazemos aqui experiências para que a gente possa trazer essas informações, tá? Para a gente crescer, para a gente estar cada vez melhor, inclusive como ser humano, que eu acho que é o nosso foco aqui, né? Bem, vamos começar? Bem, Marcianita, vamos começar com você? Sim. Pode ser? Vamos conversar com a Marcianita, gente, porque nós já fizemos uma gravação com ela. E na nossa outra gravação, você colocou uma questão que eu achei muito importante, que é assim, as pessoas são contratadas pela parte técnica e muitas vezes dispensadas, podemos falar assim, pela parte de comportamento, certo? Sim. Infelizmente. Vamos começar a falar disso, porque aí a gente começa a entrar na linha aí do feedback, da importância do feedback nesse sentido. Então, de quando uma empresa abre uma vaga, ela está visualizando o que ela precisa de competência técnica para que desenvolva da melhor forma possível aquela atividade. Importante. Só que cada empresa tem uma cultura diferente, um comportamento diferente dentro da equipe, uma visão muito pessoal da diretoria daquela empresa, e nem sempre o técnico escolhido ele está adequado no que diz respeito ao seu comportamento, ao seu emocional, àquela organização. Então, o que faz quando eu comentei lá no nosso podcast passado que as pessoas são demitidas pelo pessoal, o feedback entraria aí como algo importante para talvez evitar isso. Certo. Quando eu tenho um funcionário desempenhando uma função para mim, eu preciso entender como é o comportamento dele, tentar passar da melhor forma possível o que eu espero dele e o que aquela cultura organizacional também espera. E aí o feedback entra nesse momento para que eu consiga trazer ele um pouquinho para a realidade de forma muito sutil. Certo. Eu acho que a Dani pode complementar com experiências desse mundo. Nesse universo que a Marci traz pra gente e a Gi, né, traz esse contorno pra gente poder iniciar a nossa discussão a respeito do feedback, ele é muito importante dentro do universo das nossas organizações. Pela minha própria experiência, e é uma experiência talvez até interessante, porque eu tive a oportunidade de navegar entre organizações da sociedade privada, né, e agora também tendo a oportunidade de navegar em organizações públicas. Nossa. Né? Então, esta fala da Marci, ela tem uma significância muito importante, porque são universos onde desligamentos ou reorganização acontecem de formas distintas. Né? Então, quando ela traz esse processo, por exemplo, dentro da organização privada, que, né, foi uma conotação de foco que nós demos aqui, Sim. De fato, você consegue fazer um processo seletivo por qualificações técnicas, de Certo. fato, né? Onde você realmente aplica direcionadamente provas, testes, né, específicos para tentar alcançar o máximo naquele universo de qualificação técnica. Mas nós somos humanos. E a gente não exprime 100% do que somos nessas condições. Certo. E isso vai acontecer ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho, né? E veja, quando a gente oportuniza uma determinada vaga para aquela qualificação técnica que a gente imagina que conseguiu no mercado,
nem sempre aquela pessoa que se apresentou talvez se enquadre naquela oportunidade de vaga que foi ofertada. Né? Porque às vezes ela até tem qualificações técnicas, digamos, do ponto de vista relacional, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista até de instrumentos mesmo de gestão, que ela carregue e guarde isso dentro do seu cabedal de conhecimentos, digamos. Só que daí ela ocupa uma posição dentro da organização que talvez não favoreça. Entendo. O que ela tem de melhor ou de mais positivo. Então, o feedback, ele é extremamente importante. E porque nesse sentido, eu vou ter a condição de oportunizar para esta pessoa uma possibilidade de adequação àquela vaga proposta, ou eu vou poder enxergar, de repente, nessa pessoa, qualidades que possam se enquadrar em alguma outra posição dentro da organização. Então, por isso o feedback, ele é uma mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que eu faço a construção de dar informações para alguém, eu estou recebendo as informações de alguém, né? Então, a gente pensar nesse cenário com esse instrumento é bastante importante. E isso perpassa exatamente pelo ponto que a Márcia trouxe para nós, que é o comportamento. Porque as mesmas ferramentas técnicas que se aplicam à Gisele, por exemplo, dentro do universo do conhecimento, podem ter sido aplicadas a Dani dentro do universo do conhecimento e sido aplicadas a Marcenita dentro do universo do conhecimento. Mas quando a gente correlaciona isso com habilidade e quando a gente correlaciona isso com atitude, aí a gente tem um outro componente que se chama estilo. Ah, perfeito. E eu posso aplicar esse estilo com aqueles elementos de conhecimento que eu tive num formato que talvez não se enquadre naquela vaga inicial que foi oportunizada. Entendo. Então, enquanto gestão, talvez as organizações também dentro dos seus feedbacks possam pensar em pessoas certas para os lugares certos. Só que às vezes essa relação só vai se dar depois de um tempo desta pessoa sendo avaliada na sua condição técnica e comportamental dentro da organização. Perfeito. E essa avaliação viria com o feedback que essa pessoa vai receber. Porque o feedback é uma oportunidade. Perfeito. De testar de novo esses elementos. Certo. Não só na porta de entrada, quando eu trouxe essa pessoa para dentro da organização, mas a cada processo de trabalho, a cada elemento de trabalho, o feedback se torna uma oportunidade de testar de novo e avaliar. E talvez muitas das organizações pensam elementarmente, né, de primeiro impacto, num processo de desligamento. Certo. Mas poderia se pensar ou se repensar numa outra oportunidade de uma outra vaga onde essa pessoa se enquadre com o seu conjunto de competências, né? Com o seu conhecimento, com as suas habilidades e com as suas atitudes. E que o estilo dela possa se enquadrar. Então, isso entendi. talvez a gente perdesse menos talentos. Porque quando eu desligo alguém, não significa que não seja um talento. Às vezes não se encaixou, né, dentro desse processo. Então, eu teria a oportunidade de ter menos talentos, né, sendo perdidos dentro das organizações. Perfeito. E aí você faria isso. Vamos pensar, então, já nesse primeiro feedback, porque muitas vezes, quando a gente fala de feedback, a primeira coisa que a pessoa pensa, a pessoa cometeu algum erro, fez alguma coisa que não é legal, aí você vai lá dar um feedback. Não é assim o padrão? Isso, existe até um medo, né, quando se fala, vamos ter uma reunião de feedback. Perfeito. Porque criou-se uma cultura que o feedback é para chamar atenção e é para relatar algo que saiu errado. E não é isso. A gente já olha o feedback com outro olhar. Isso, como um castigo. verdade. Como uma repreensão, como se o Verdade. feedback... Tinha até, numa das organizações que eu tive a oportunidade de trabalhar, e era uma colega com experiência em gestão de pessoas, e ela usava uma expressão até bastante engraçada, peço permissão aqui para poder compartilhar com vocês. Ela dizia, é a hora do feedback. É a hora do feedback, né? Porque daí acabava tendo essa conotação de fato de repreensão.
atenção. Quando, na verdade, se você for pensar com esse olhar da cultura, daí geral das organizações, porque não é específica de uma ou de outra, acabou se construindo essa ideia, né? Quando você olhar para isso, realmente as pessoas, elas já ficam pensando, pois é, mas não existe feedback positivo, né? O feedback sempre é uma crítica. Então, que história é essa de feedback positivo, né? Vamos dar o feedback positivo. Que história é essa? Na verdade, o sentido da palavra feedback seria no sentido de você oportunizar, né? Certo. E oportunizar não é só oportunizar melhoria porque estava ruim, né? Feedback de você, o elogio é um feedback, ele não deixa de ser. Por que eu tenho que separar elogio de feedback? Feedback é tudo, né? É o processo completo. Certo. Ok, então vamos começar então a pensar no feedback de uma forma um pouquinho diferente. Nesse retorno que essa pessoa que foi contratada, vamos dizer que como que ela teria que desenvolver o trabalho dela, inclusive na parte comportamental, e depois a gente vai conversar com ela para ver como que ela seguiu com isso que nós pedimos. É isso? Sim, seriam etapas. Então, vamos colocar o feedback em etapas para ficar mais interessante aí. Vamos lá. Então, num primeiro momento temos a contratação, o início dessa pessoa na organização, e aí eu trago uma expressão que eu ouvia muito, que é da cultura israelense, que diz assim, não se fala que não deu certo antes de 100 dias. Ah, que interessante. Então, fala-se muito nesses 100 dias de experiência. Então, a pessoa foi contratada, ela começou a desempenhar o seu trabalho, ela recebeu todas as instruções de trabalho necessárias. Não é o tema, mas é importante também pensar na integração, o que eu espero de você e vou te acompanhar no dia a dia num primeiro momento. E que a pessoa conheça a cultura organizacional da empresa que ela está se colocando, se está dentro daquilo que ela espera. Na prática, vamos ver como vai caminhar, mas isso é importante. Se o gestor ou quem está acompanhando está sabendo transmitir de forma adequada o que ela espera que o outro desempenhe, porque entra até naquela nossa dinâmica do nosso curso, do desenho. Isso. Porque o que eu acho que eu estou falando para você não é exatamente o que você está entendendo e desempenhando, porque eu não sei me comunicar. Então, às vezes, o problema não é a outra parte, né? É a minha comunicação. Mas, enfim, voltando para o feedback. Então, passado esse primeiro momento onde ela foi orientada de forma técnica, ela conheceu os colegas, ela já entendeu um pouco da cultura da empresa, a gente pode ter um primeiro feedback. Tem algumas empresas que criam uma rotina de, nos primeiros 3 meses tem o primeiro feedback. Qual que é o objetivo desse primeiro feedback? Que a empresa, a organização possa avaliar o desempenho técnico e o desempenho comportamental, possa reconhecer possíveis inovações e também uma oportunidade para esse colaborador, para esse funcionário também falar. Uma coisa muito importante o feedback não é só um que fala, o feedback é das duas partes. Perfeito. Exatamente. Então, essa pessoa que acabou de chegar ali, passou seus primeiros 3 meses, 4 meses, ela também pode falar, olha, realmente a oportunidade era para desempenhar a função X, para essa função X, ok, eu tenho o sistema adequado, eu tenho equipamentos adequados, mas os meus pares são adequados ou não são, o que me foi proposto não é exatamente o que está sendo solicitado no dia a dia, eu tenho algumas sugestões de melhoria em relação a algum processo de trabalho, enfim, então o feedback ele não é algo ruim, o feedback é um realinhar o combinado. Perfeito. Onde as duas partes vão expressar como se sentem mais confortáveis que algo aconteça, então uma sugestão de mudança de comportamento, mudança de técnica de trabalho, e da parte desse novo funcionário, sugestões de melhoria para a organização também. Então, é muito importante que as pessoas percam o medo do feedback e consigam enxergar ele de uma forma geral como um componente que pode transformar a organização. E aí nós temos, então, esses dois lados, né? Nós temos o lado de um bom líder que consiga aplicar esse feedback e de pessoas que estejam preparadas para receber esse feedback. É óbvio que nós temos aí, infelizmente, nem chamaria de líderes, né? Os chefes. Os chefes que, na verdade, não conseguem entregar muito bem esse chamado feedback. E com isso, ele também não estimula no colaborador aquilo que ele realmente quer, certo? E também, vamos entrar agora no lado do colaborador. Posso chamar de colaborador nesse sentido, né? Tranquilo. Exatamente como é que ele vai lidar quando ele recebe um feedback positivo ou quando ele recebe um feedback negativo. Porque podemos falar desses dois olhares.
Sim, e certo? aí, quando a gente olha qual é a reação, né, para o positivo e para o negativo, legal. N reações. E da mesma forma Sim, que nós né, temos todo mundo. líderes e chefes, nós temos Perfeito. funcionários maduros e Isso. com condição de reconhecer, nossa, de fato, eu acho que eu errei aqui, posso melhorar. E tem aquele que vai levar tudo pro pessoal e na primeira frase vai travar e vai sair chorando e não vai nem lembrar do que foi dito. Sim. E é o segundo desafio, né, que é como que o líder, o chefe, vai também se comunicar com esta pessoa que tem uma reação emocional que nos surpreende. Né? Perfeito. Isso é bastante significativo, no sentido do olhar para o colaborador, né? E a tua fala que antecede essa, Márcia, quando você traz com relação à expectativa. Né? Porque às vezes o impacto do feedback se dá no quanto de expectativa eu coloco para esse processo. Quando você traz de que, às vezes, claro, não está necessariamente nessa temática, mas ela é todo o alimento para essa temática, que é quando eu explico de fato para o colaborador a essência do que você espera do trabalho dele. Se eu não deixo claro para alguém a expectativa que eu tenho sobre esse trabalho, qualquer coisa que eu disser para essa pessoa vai estar no universo de expectativa só do colaborador. Então, né, porque ele vai construir a sua própria expectativa sem entender de fato qual é o objetivo que quem contratou esperava, né? Então, isso pode dar um ruído bastante significativo no feedback. Então, a posição da liderança, né, como a gente falou agora, na diferença em relação a ser exclusivamente chefe, né, dentro desse espaço, é deixar claro, né, qual é a expectativa da organização, né, quais são esses procedimentos, porque isso pode minimizar um pouco dessas reações. Né, quando você vai dando esses elementos para quem você contratou ali para aquele trabalho. E eu também faço um contraponto quando a gente traz a questão do feedback com o olhar no colaborador. Por quê? Porque muitas vezes no processo, e também reforçando a fala da Márcia aqui, de que o feedback, sim, ele precisa ser desmistificado, porque ele é realmente um instrumento que pode modificar a organização. Certo. Por quê? Porque, por vezes, esse colaborador não vai se entender parte do processo de também dar o feedback à organização. Como ele está chegando e o feedback é algo que amedronta, às vezes ele percebeu oportunidades de melhoria na organização riquíssimas e que a organização não enxerga mais. E tem também, né, um velho ditado que fala do olho do forasteiro, que o olho do forasteiro sempre enxerga mais e mais longe, né? Então, esta pessoa que está chegando, ela carrega consigo o olhar do forasteiro. Então, às vezes ela está olhando para a organização para algumas questões de que a organização não percebe mais. E ela traz isso com uma riqueza de detalhes e às vezes com uma simplicidade de solução para esses processos que, de fato, pode acontecer uma transformação bastante significativa em alguns processos de trabalho dessa organização. Então, aproveitar o feedback, né, desse colaborador é bastante importante, mas a gente também percebe que muitas vezes as lideranças não estão preparadas e o colaborador sente medo. Às vezes, né, se sente amedrontado diante das organizações para poder trazer essa possibilidade de feedback. Até porque ele está na expectativa de receber o seu. Certo. Né? Então, preparar o ambiente para a organização de um feedback, ele tem essa via de mão dupla. Talvez nos processos de contratação, onde a gente explica sobre a organização, dizer ao colaborador que ele também vai poder falar sobre oportunidades de melhoria. E ele também vai poder conceder um feedback, seria importante. Perfeito. Nesses desenhos. E isso que você falou, a Marcianita aqui como responsável pela RH, e também com a conversa que a gente teve também com outros profissionais também do RH, gente, a importância tremenda que o RH tem na contratação dessas pessoas. E vou te dar um exemplo. Aqui na escola, a gente tem o RH do grupo, né? E quando eles são contratados, os colaboradores são contratados, é feita uma integração exatamente para explicar como que funciona todo o grupo, as empresas. E ali a gente já adianta. Sabe aqueles primeiros 45 dias? Né? Porque não sei se geralmente as pessoas são chamadas depois dos primeiros 45 dias. E se o são, como que é feito isso?
Então, no caso do nosso RH, já é explicado, olha, daqui 45 dias, isso que você comentou, você vai ser chamada, nós vamos conversar para saber como é que as coisas estão caminhando. Então, e quando eu faço isso, a sensação que eu tenho é que a pessoa já vem mais, sabe? Não vou ali para... É nesse momento que ela já perde um pouquinho de medo e começa a criar um senso de pertencimento com aquela organização. Porque ela não está só preocupada com a avaliação dela, ela também está com um olhar para tudo que está acontecendo, para ela saber o que ela vai falar naquele momento. E além o RH, ele já sabe exatamente o que é que eu esperava quando eu solicitei a contratação, né, desse colaborador, o que eu esperava. Então, o que vem para a avaliação está claro do que nós, né, do que a empresa precisa e do que foi passado para o colaborador que ele tinha que entregar para a gente. Então, fica muito legal, né? E no finalzinho sempre tem lá as observações. O que acontece? Já aconteceu de 45 dias e depois mais 45 dias a pessoa não ficar. Só que sabe quando é interessante, quando você vai fazer, né, dispensar a pessoa e a pessoa sai bem? É óbvio que, né, a pessoa queria continuar trabalhando, a gente precisa trabalhar, claro, né, e gosta de trabalhar, né, é necessário. Só que eu tive essa impressão de a pessoa sair e sair bem. Não, você me falou, realmente, eu não estou dentro do perfil. Por mais que a pessoa precise trabalhar, ela sabe que ela não está no perfil. E que não seria bom para a empresa, não seria bom para ela. Ou seja, o feedback, ele bem aplicado, fica bom para os dois lados. Exatamente. Porque daí ele não passa a ser um processo, o desligamento, ele não passa a ser um processo de desconstrução. Isso. Muito pelo contrário. Quando a gente passa a ter a condição desse cenário acolhedora, que foi o que a gente trouxe aqui, com oportunidades de fato, ele passa a ser um processo de construção. Mesmo que eu tenha o desligamento acontecendo, por ambas as partes descontentes, ou não diria nem descontentes, mas assim, não se encaixou, né, para aquela condição, eu não tenho uma desconstrução emocional, eu não tenho a que pese, como você disse, preciso do emprego, né, trabalhar é importante para todo mundo e a gente precisa, dali eu saio com uma construção, puxa, no outro trabalho, talvez o meu comportamento pudesse, né, estar ajustado aqui ou ali, né, ou não, eu reafirmo o meu comportamento, não coube para aquela empresa onde eu estava, mas talvez para outra mais expansiva ou para outra empresa mais retraída, né? Aí você consegue também fazer uma autoavaliação. E isso não é desconstruir, muito pelo contrário, isso é construir. Exato. Né? E também a gente que muitas vezes dá esse feedback, receber um agradecimento. Sim. Por aquilo, olha, eu estou saindo daqui com um olhar diferente de quando eu entrei. Isso também eu acho legal. E a nossa responsabilidade no dia a dia sem dúvida, é contribuir para o sim. desenvolvimento do nosso colega, de quem trabalha com a gente, da nossa equipe. E é essa equipe que também contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento no dia a dia. Então, essa troca é muito importante. E quando você falou ali que, às vezes, a pessoa que não cabe naquela organização, eu me lembrei de uma moça que trabalhou comigo, deve ter uns 7 anos, mais ou menos, e ela era da recepção, e havia uma regra de cabelo e de roupa, daquela recepção, uniforme. E ela nunca cumpria. E aí, assim, às vezes era necessário conversar semanalmente com ela. Ai, por favor, você sabe que precisa seguir a regra e tal. E aí ela falou assim, mas eu amo moda. Eu não consigo me ver igual todo dia. E aí um dia eu disse pra ela assim, e se você trabalhasse em outro lugar? O que você acha de procurar emprego num outro lugar? E passou um tempinho, ela realmente pediu demissão porque ela conseguiu um emprego numa agência de publicidade e ela tá até hoje nessa agência, onde ela é livre para usar o cabelo roxo, rosa e com a roupa que ela quiser. Então assim, e ela tá super feliz lá, ela fez até alguns cursos e não é mais recepcionista da agência, mas continua na agência com outras atividades, mas aquilo, ela não cabia naquele cenário onde precisava de uma pessoa com um padrão aeromoça todo dia. E não era o estilo muito dela. interessante. O estilo. É o estilo. É o estilo. Sabe? E a gente, quando eu falo que quando você recebe o feedback de um desligamento da instituição, o desligamento
no mundo perfeito, vamos dizer assim, né? Seria o desligamento de ambas as partes. Você me desliga, eu te desligo. Né? Porque isso também pode acontecer, né? Eu me desligo da instituição, porque eu sinto que eu não me encaixo aqui. Então, ok, você me desligar, ok, nos desligamos, né? Então, esse seria, de fato, o mundo perfeito, né? Pra gente poder... como o contrário também é verdadeiro, eu me sinto em casa. Eu estou tão à vontade nesse lugar que eu me sinto em casa, que é uma extensão daquilo que eu gosto de fazer, né? As minhas questões pessoais se encaixam com o que está aqui, eu consigo carregar, né, o que eu acredito, a essência, parece que tem o meu perfume, uma vez eu ouvi isso, sabe? Nossa, a empresa parece que tem o meu perfume, sabe? Assim, de essência, né? Isso é essência. Então, isso é bastante interessante quando você percebe que isso se encaixa de uma maneira natural. E o feedback, ele é importante nesse processo, porque, teoricamente, ele deveria acontecer naturalmente, né? Ao longo de todo o processo de trabalho. E entre, não só nas organizações, mas entre as pessoas, né? Porque a gente ganha e entrega feedback ao filho, ao marido, aos pais, né? Aos amigos, né? Então, assim, talvez a palavra, eu não sei, que cause essa condição. Isso. Gente, nossa conversa tá maravilhosa. Então, assim, se nós tivéssemos que fazer aí juntar as informações do feedback, o que você falaria pra gente? Assim, vários pontinhos do feedback, vamos lá. Então, começaria aqui. O feedback, ele é importante para que ambas as partes se conheçam. Perfeito. Entendam as expectativas que existem dos dois lados. Uma coisa importante do feedback também é quando você entende a expectativa de crescimento profissional da outra parte. Já me deparei com situações onde a pessoa tinha uma expectativa de promoção em 3 escalas em 1 ano. E nem existiam aquelas vagas. Então, esse alinhamento de expectativas, o feedback proporciona. Ele proporciona também que tanto o funcionário quanto a empresa consigam mostrar realmente qual é a essência desse negócio, qual é a essência desse trabalho e qual é a tua essência para que as coisas caminhem juntos. E ele vai oportunizar desenvolvimento para ambas as partes. Uma melhoria de técnica de trabalho, um desenvolvimento pessoal para aquele funcionário. E também um autoconhecimento. E o feedback pode proporcionar para o funcionário, inclusive, isso não é para mim. Não, eu não gosto desse tipo de trabalho, eu não gosto, eu não quero continuar aqui. Enfim, eu tenho uma ideologia que, por exemplo, que defende a natureza dos animais e eu percebi que aqui não tem esse mesmo pensamento, não tem essa mesma preocupação com preservação do meio ambiente, com reciclagem. Enfim, algumas coisas da vida pessoal, alguns valores pessoais, eles são muito latentes e você não consegue abrir mão disso. Então, o feedback vai proporcionar que um conheça mais o outro, que esse relacionamento se estreite e que ou dê certo e vire um casamento, digamos assim, aonde aquele funcionário se sente tranquilo e gosta do que faz e faz muito bem, e a empresa confia e está muito feliz com o desempenho dele, ou pode chegar naquela situação, não, é melhor para nossa relação cada um ir para um lado. Então, o feedback vai sempre proporcionar esse conhecimento e desenvolvimento entre as duas partes. Perfeito. Buscar outras oportunidades, né, nesse teu comentário E aí. também é importante, porque a Dani até comentou sobre realocar, sobre mudar o talento. O feedback também pode proporcionar isso. E às vezes a pessoa tem medo quando ela ouve um convite para assumir outra área, ou quando ela escuta, olha, você é muito boa aqui, mas você podia ser melhor lá. E às vezes ela tem medo. Poxa, será que tá achando um jeito de me descartar e quer me empurrar um pouquinho para lá para depois me mandar embora? Então, ficando claro que o feedback é para conhecimento de ambas as partes, até nessa sugestão de realocação, vai cair de uma forma mais confortável e vai tranquilizar. A pessoa vai se sentir de fato valorizada. E eu gosto muito disso. Isso, eu queria pegar esse gancho, trazendo para a experiência que agora a gente está tendo a oportunidade de viver, né, Márcia? Porque sei que a Márcia também transitou num relacionamento paralelo com a administração pública e eu também, mas agora estamos nesse universo. E na administração pública, você não tem de uma maneira tão ágil, né, processos, por exemplo, para desligamento.
Então, eu queria trazer esse cenário, Por porque favor. pode ser que gestores públicos aqui, né, nos ouçam e estejam interessados, de repente, né, nesse momento insight, né, Isso. conosco aqui e tenham, né, Perfeito. essa condição. Por quê? Entender o feedback e trazer a valoração do feedback, mais ou menos nesse bate-papo que a gente fez agora, dentro do universo da gestão pública, é extremamente importante. Porque na gestão pública, a condição da recolocação, né, desse colaborador, né, dentro da administração, ela é muito mais comum do que a possibilidade do desligamento. Ah, sim. Né? Porque, como a gente estava conversando, né? Na administração privada, você cria testes, você cria todos os elementos onde você consegue, de fato, focar na técnica mais especializada que você pode trazer para dentro da organização, da administração. Na administração pública, não. Você lida com concursos, né? Onde você tem uma alocação massificada, né? Por mais que você entre em alguns requisitos de especialidade, ele não chega no desenho tão apurado da especificidade que você tem na administração privada, né? E muitas vezes essas pessoas, quando elas entram para dentro da administração pública, eu já tenho cargos pré-estabelecidos onde ela talvez não tenha escolhido aquela determinada função ou aquele determinado cargo. Então, aqueles combinados de expectativa que a gente faz para a administração privada, na administração pública, eu não tenho. Olha só. Né? Então, esses 40... Ótima experiência. Então, esses 45 dias, primeiros 45 dias, na administração pública seriam essenciais. Porque eu teria que ir começando a trabalhar, porque eu não tenho nem como ter a percepção do estilo, porque eu não aplico testes sensoriais, eu não aplico testes psicológicos neste nível na administração pública para que eu possa ter pelo menos uma percepção se encaixam pessoa Entendo. com oportunidade de vaga, né? Então, isso vai acontecendo à medida que o trabalho vai acontecendo. Então, imagine se lá, na administração pública, onde eu tenho uma liberdade dos desligamentos, né? Aquilo que a gente conversou de um processo de construção ali, na administração pública eu não tenho com tão facilidade. Não que eu não tenha. Eu não tenho com tanta facilidade, tá? Então, a possibilidade de dar esse feedback e também da própria administração pública receber esse feedback, ele é mais desafiador. Certo. Eu penso, sabe? Porque eu teria que ter desses profissionais líderes ali dentro da administração pública um preparo bastante significativo para isso. E de quem entra também. Porque quem entra na administração pública entra com uma expectativa de um nunca desligamento. Ah, sim. Como se posso fazer o que eu quiser. Né? Então, isso também é importante trazer para esse cenário do feedback e entender a ferramenta do feedback dentro da administração pública como algo extremamente importante. Existem fases de avaliação, existe estágio probatório, existem desenhos e instrumentos que poderiam, de fato, alavancar uma condição de feedback como um instrumento de melhoria significativo. Perfeito. Sabe? E isso precisaria ganhar aí um certo destaque. Perfeito. Dentro das administrações públicas como esse elemento. Então, eu não poderia hoje, tendo essa experiência como gestão, né, na administração pública, sendo diretora de um consórcio público, me relacionando hoje, né, com a quantidade de gestores públicos com os quais eu me relaciono, me furtar de fazer uma fala nesse sentido, trazendo a importância do feedback, né, na administração pública. Acho que não poderia sair daqui sem falar isso. E da importância do líder estar preparado para poder fazer esse trabalho aí que você colocou. Exatamente. Sabe, Gi, penso que a Insight precisaria ter uma turma exclusiva de liderança para os servidores públicos. Gestores. A ideia é muito boa, viu? Eles ocupam um cargo de liderança e trabalham com pessoas dos mais diferentes perfis. E eles às vezes não sabem nem como fazer esse feedback, não sabem nem como
conseguir tirar o melhor daquele novo servidor ali que acabou de chegar e tá certo que ele tem estabilidade. Então, uma turma assim voltada para gestores seria super interessante. Como construir, né, boa. a condição do feedback na administração pública, principalmente com esse foco de recolocação. Talentos nos lugares onde os talentos possam se manifestar. Que maravilha, Né? ideia muito boa. Seria... Olha, a Insight vai aceitar essa dica aí de vocês aí, hein? Gente, conversa muito boa. O nosso tempo já foi. Já acabou. Olha, Nossa, já acabou. A conversa muito, muito, muito boa. Agradecer a vocês, tá? A experiência Obrigada, de vocês muito boa. Sabe o que eu vou pedir? Uma mensagem. Uma mensagem para esses líderes e para as pessoas, né? Os líderes no aplicar o feedback e para aqueles que recebem o feedback. Que mensagem que vocês deixariam para eles? Vocês podem escolher. Quem deixa? Fiquem à vontade. Então eu vou deixar uma mensagem para quem vai receber o feedback. Vai lá. Não tenha medo do feedback, esteja preparado para receber essa oportunidade de desenvolver, de crescer e de visualizar aqueles gaps que a gente tem. Nós não temos autoconhecimento suficiente para saber que isso é uma limitação. Eu não sei das minhas limitações, mas o feedback vai me trazer essa oportunidade de verificar, melhorar, mudar. O amadurecimento só vem através do feedback, então não tenha medo, vá preparado. E também fique de olho e, sendo oportuno, fale das suas sugestões de melhoria para o ambiente de trabalho também. Adorei, muito E eu bom. vou falar, então, para quem dá o feedback. Por favor, por gentileza. Né? A sua palavra. Primeiramente, dar feedback requer gentileza, né? Quando a gente vai entrar no universo, né, de poder falar um pouquinho sobre o outro, que seja carregado de gentileza, né? O que a gente vai trazer em relação ao outro. Que eu esteja certo de que o que eu estou falando está relacionado ao processo de trabalho e de convivência. Né? Quando eu estou fazendo um feedback, eu não estou fazendo um ataque pessoal, né? Isso é importante para quem dá o feedback também. E não sentir medo de dar o feedback. A assertividade, ela faz parte desse processo. E ser assertivo é um exercício. Então, se eu não fizer o exercício de dar o feedback, eu também não aprendo com ele. E dentro de quem dá o feedback, liga a chavinha do feedback. Maravilhoso. Né? Quando eu estou entrando nesse processo, avalie o que você mesmo falou, né? Se coloque no lugar do outro. Se eu estivesse recebendo nesse formato, quais seriam as minhas reações? Como é que eu receberia? Né? Se coloque no lugar da pessoa. Tenha um roteiro mais ou menos estruturado. Não precisa levar um papel por escrito, mas tenha mais ou menos um roteiro estruturado do que você vai falar. Porque é importante que o outro compreenda o que você vai falar. A gente sabe que o ruído de comunicação é algo que interfere muito. E a gente sabe o quanto a gente ouve o que a gente quer. Né? Então, é importante que a gente também expresse aquilo que condiz com o que eu quero dizer, né? Porque a gente já vai ter um ruído com o que o outro vai ouvir. Se eu ainda não digo direito aquilo que eu queria dizer, pronto. A informação aí não chega. Não, né? Aí a informação está desdita ou maldita. Com certeza. Né? Então, é importante para quem dá o feedback essa condição. Reforço, também não tenha medo de dar o feedback e esteja preparado, porque às vezes, né, esse feedback vai vir ou com alguma reação ou pode vir com algum outro feedback também. É natural, é uma via de mão dupla, né? Então, estarmos preparados para as duas condições. Maravilhoso. Só tenho a agradecer a vocês, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Muito obrigada, Gi. Marci, pela parceria de estarmos aqui juntas no nosso trabalho. Que tem sido muito bom. Aqui e lá. Bem, então, gente, agradecer. Dani, muito obrigada pela participação. Marcianita, é sempre um prazer te receber. É um prazer estar aqui também. E assim, a experiência de vocês com certeza vai ajudar muitos que estão nos assistindo. E gente, isso é só para reforçar a importância de nós termos líderes como essas duas que estiveram aqui, desenvolvendo o papel, principalmente para o desenvolvimento das pessoas. Pessoas bem desenvolvidas são profissionais que desenvolvem um bom trabalho.
Então, só agradecer a vocês, tá bom? Até a nossa próxima jornada, gente.